pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula e vou fazer a previsão da quinta rodada da Premier League usando a astrologia. Eu fiz a quarta rodada na semana passada e se vocês viram o vídeo, eu estava muito confusa no vídeo, eu estava dizendo que eu estava incerta sobre várias coisas, estava numa crise existencial e aí eu fui ver os resultados dos jogos e, para minha surpresa ou não, né, para minha felicidade, porque eu fiquei muito feliz, eu acertei a maioria dos jogos. Então tudo que eu tava dizendo, não sei o que vai acontecer, tudo funcionou, viu? Então isso às vezes acontece. Eu vou olhar aqui superficialmente, né, os jogos, porque tem vários que bateram. Tudo se vocês assistiram o vídeo, vocês vão ver que deu certo o que eu falei. Teve só dois na verdade. O do Manchester United e o do Arsenal, se vocês forem ver, mesmo o que tendo ganhado um time que eu falei que não era o time que estava favorecido pelo mapa, eu também falei que poderia dar o resultado que deu, né? Porque vocês vão ver que esse negócio de fazer previsão não é assim preto no branco, não é? Tá, tem um mapa para tal time vai ganhar. Você tem que ver. O jogo do Newcastle e do United tinha um testemunho para o Newcastle, onde eu falei que poderia ter alguma coisa inesperada, por exemplo, o Newcastle conseguindo alguma coisa do jogo que seria inesperado, e de fato o Newcastle conseguiu um gol. Teve ali um momento do jogo que o Newcastle conseguiu, você falou, nossa, peraí. E aí depois o Newcastle, o United fez um monte de gols, né, e aí deu no que deu. Mas eu falei que isso poderia acontecer também, que o United poderia ganhar, mesmo sem testemunhos. E que o Newcastle poderia somente fazer algo que ninguém esperava que ele fizesse. Foi o que aconteceu, eu acho. E no jogo do Arsenal foi a mesma coisa, tinha um testemunho pro Norwich e o Norwich foi bem no jogo, foi um jogo que o Arsenal ganhou, ele precisava ganhar, mas teve muita gente na torcida do Arsenal falando que o time não foi bem o suficiente, que o Norwich teve chance e tal, então tinha um testemunho pro Norwich, então compreende-se que ele tenha tido chance. E aconteceu o cenário que eu falei que ia acontecer, do time inferior, perdendo, jogando bem, né, bem dentro dos parâmetros deles, e perdeu com o testemunho porque era o time inferior. E eu acredito que foi isso que aconteceu. Na rodada passada também teve dois jogos que eu fiz errado porque eu vi o horário do jogo errado. Eu coloquei nos comentários do vídeo o jogo do Chelsea e o jogo do Everton. Eu falei uma coisa, depois que eu tinha postado o vídeo, eu vi que eu tinha feito o horário errado, daí eu fui corrigir e coloquei nos comentários. Então, gente, desculpa, eu vou tentar ser uma pessoa mais focada dessa vez e fazer o horário certo dos jogos. Bom, vamos lá para a quinta rodada, se eu não estou enganada. Tem um jogo dia 17, que vai ser Newcastle e Leeds. Essa rodada tá super fácil de fazer previsão, porque tem um monte de jogo que não tem nenhum testemunho. Quando não tem nenhum testemunho, ou é empate. Lembrando que o meu método eu não prevejo o empate ainda, então sempre que eu falar que um time ganha, pode ser vitória ou empate, né? Mas eu não vou falar isso todo jogo. E quando não tem testemunho, se não for empate, ganha um favorito. Então tem vários jogos assim essa rodada. O jogo do Newcastle e Leeds, a questão não tem testemunho, mas quem é o favorito? Nem sempre é fácil de saber quem é o favorito se você não acompanha os dois times minuciosamente. Eu vi até as odds e eles colocam ligeiramente pro Leeds, então como o Leeds ligeiramente favorito sobre o Newcastle. Então eu vou nessa, vou colocar a vitória do Leeds por causa disso. Mas eu acredito que o Leeds é ligeiramente favorito, sim. Depois temos no outro dia já, dia 18, Wolves e Brentford. Esse jogo tem um testemunho, é um dos poucos que tem. É um testemunho médio, não é lá aquelas coisas, mas é o único que tem. Então ele vai valer, vai ter que valer, né? E é pro Wolves. Isso com o Brentford jogando com a camisa vermelha e branca. Eu vi que eles têm uma que é inteira branca. Eu acho que se eles jogarem com essa branca, aí inverte, fica o testemunho pro Brentford. Mas se eles jogarem com a titular, fica vitória do Wolves. Depois é Norwich e Watford. Temos um testemunho pro Watford. Se eu acertei as cores, né? Sempre tem a possibilidade de eu ter errado isso, lembrem-se disso. Mas testemunho para o Watford, então vamos dar a vitória para o Watford. Esse testemunho pode indicar, sabe, que as coisas acontecem a favor do Watford, ele consegue ter mais a bola, ter mais controle do jogo, pode ser algo nesse sentido e isso pode indicar a vitória. Burnley e Arsenal não tem testemunho, então a vitória do favorito, que é o Arsenal. Então, se não for empate, é o Arsenal. Se o Burnley conseguir ganhar esse jogo, vai ser inexplicável aqui pelo mapa.
City e Southampton, mesma coisa, não tem testemunho. Então, vitória do favorito, que é o City. Liverpool e Palace, não tem testemunho. Então, vitória do favorito, que é o Liverpool. E Aston Villa e Everton também não tem testemunho, mas esse jogo eu também acho mais complicado de saber quem é o favorito. As odds indicam um ligeiro favoritismo para o Aston Villa, mas não é um favoritismo tão grande assim, é ligeiramente. Então, se não for empate, assim, eu também acho que o Aston Villa... pra falar a verdade, eu não sei. Esse jogo, eu assim, realmente não sei quem é o favorito. Eu não assisti os jogos do Aston Villa essa temporada ainda. Eu vi alguma coisa do Everton, eu vi que o Everton ele não tá mal. Então, eu colocaria o Everton como favorito. Só tinha colocado o Aston Villa aqui porque eu tinha visto no site de aposta que o Aston Villa tinha as odds ligeiramente ao favor. Bom, vou mudar, vou colocar o Everton porque eu acho que o Everton é favorito. Mas vocês estão sabendo disso, isso aqui está muito sujeito a saber quem é o favorito e eu não sou expert de futebol, então eu entendo da astrologia, não do futebol. O futebol é puro conhecimento de torcedora mesmo, então eu vou colocar o Everton como favorito, mas eu posso estar errada nisso. E que temos mais algum jogo? Temos. No dia 19 temos 3 jogos, temos Brighton e Leicester. Tem um testemunho pro Brighton. Não é um testemunho muito sensacional, ele é médio, mas é o único que tem. Então, só que é o seguinte, esse jogo as cores não são claras pra mim. Eu acho que vai funcionar dessa forma, mas olha, então vou colocar a vitória do Brighton. Se eu errar e ganhar o Leicester é porque eu errei as cores. Porque eu não tenho certeza dessas cores, não. Mas vamos deixar assim, vitória do Brighton. Aí vai ter West Ham e Manchester United. Que... se o United jogar com a camisa azul clara, eu acho que o testemunho fica com o West Ham. Que é o mesmo testemunho do Brighton, não é lá aquelas coisas, mas é o único que tem. Então, se jogar de azul claro, fica com o West Ham. Se o United jogar com a camisa... Eles têm uma azul marinho, né? Se eles jogarem com essa azul marinho, eu acho que... Eu já não sei, talvez inverta. Talvez inverta, mas eu confesso que não tenho certeza sobre isso. Bom, não, acho que eu vou deixar como tá. Eu vou deixar aqui, independente da camisa que o United jogue, e vou colocar como vitória do West Ham. Mas se eu errar esse jogo, eu acho que eu vou... Deve ser essa coisa das cores. Eu vou ter que ver isso daí se eu errar. E o último jogo é Tottenham e Chelsea. E temos um testemunho pro Chelsea, que é um testemunho bom. Ele não é o melhor que existe, mas ele é bom. Ele é um testemunho que fortalece o time. E o Chelsea, ele já é um time superior ao Tottenham. Então, eu acho que esse testemunho só vai ajudar a fortalecer o que ele já tem. Então, por isso eu acho que vai dar a vitória do Chelsea. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima semana. E tchau, tchau!